verme que construiu o templo de Salomão. Eu convido você a conhecer a fundo esse estudo bíblico, que mudará seu modo de ser e pensar. Devo te dizer que vou falar de demônios de uma forma que você talvez nunca tenha ouvido, ou se pelo menos sabe que existe. Se tiver estômago para tanto, continue assistindo. Diferente de Noé, o rei Salomão não teve humildade para perguntar para Deus como construir o templo sem uso de ferramentas de ferro e aço. O ferro foi inventado por Caim e aperfeiçoado por sua descendência Tubal-Caim, ambos descendentes de Lucifé. Se usasse esse tipo de material tanto na arca como no templo, ambos seriam impuros. Por isso, Deus proibiu. Apenas Noé teve humildade para perguntar para Deus como construir. Dessa forma, a arca foi construída seguindo os preceitos primordiais da criação. Por outro lado, o rei Salomão se achava muito sábio e procurou construir sem ajuda de Deus e foi parar nas mãos do rei dos demônios, chamado Asmodeus. O livro dos reis contém uma descrição precisa da construção do primeiro templo. Suas dimensões, as vigas de cedro e cipreste que cobriam as paredes, os ornamentos e esculturas douradas, e os 2 querubins que ficavam de pé, asa a asa, acima da Arca da Aliança. Também inclui este versículo intrigante. E a casa, quando estava em construção, foi construída de pedra acabada na pedreira, e não se ouviu nem martelo nem machado, nem qualquer ferramenta de ferro na casa, enquanto ela estava em prédio. 1 Reis, versículo 7. Como é possível que não tenham sido usados martelos, cinzéis ou ferramentas de ferro para esculpir as pedras do templo, enquanto a Bíblia também afirma que as pedras foram talhadas? Os sábios judeus oferecem uma resposta simples. As pedras foram preparadas em outro local e transportadas de lá para o canteiro de obras no monte do templo. O livro dos reis ainda traz suporte para esta explicação. E o rei ordenou, e extraíram pedras grandes, pedras pesadas, para lançarem os alicerces da casa com pedras lavradas. 1 Reis 5, versículo 31. Mas o nosso interesse aqui é a explicação alternativa, que aparece na literatura rabínica, segundo a qual as pedras foram talhadas com a ajuda de algo chamado chamir. O obscuro chamir aparece na própria Bíblia, embora não no livro dos reis. Ezequiel 3, versículo 9. Está escrito que chamir é mais forte que a pederneira. O texto hebraico de Jeremias 17, versículo 1, também faz menção a chamir, embora versões em inglês tenham traduzido a palavra como pederneira ou diamante. O pecado de Judá está escrito com uma pena de ferro, com uma ponta de diamante, chamir, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Essas passagens sugerem claramente que chamir é algum tipo de material duro igual diamante. O Talmud fornece informações adicionais sobre o misterioso chamir. Por exemplo, no Tratado Avot, chamir é mencionado como uma das 10 coisas criadas na véspera do sábado, antes da conclusão do ato da criação. As substâncias criadas naquele momento eram de natureza um tanto enigmática, incluindo o chamir, que tinha o poder de talhar pedras. O Tratado Sotá, 48b, explica que o chamir foi usado para gravar as pedras inseridas no peitoral sacerdotal, Roshem, que foram cortadas como um figo que se abre no verão. Também diz lá que, como nada poderia resistir à força do chamir, ele é armazenado em tufos de lã, numa caixa de chumbo cheia de farelo de cevada. E assim nasceu o gênio da lâmpada. O rei Salomão perguntou aos seus conselheiros como as pedras para o templo poderiam ser preparadas sem o uso de machado ou cinzel, pois era inapropriado usar ferramentas de derramamento de sangue e de guerra para construir tal edifício. Eles lhe contaram sobre o milagroso chamir, mas não sabiam onde encontrá-lo. O rei então convocou espíritos e demônios, mas estes também não foram capazes de dizer onde poderiam ser encontrados. Eles, no entanto, sugeriram que Salomão consultasse seu senhor, Asmodeus, rei dos demônios, que poderia saber a resposta. O rei Salomão enviou seu general, Benaiahu, filho de Jeoiada, que subjugou Asmodeus e o levou ao palácio do rei. O general do rei Salomão fez uma armadilha para capturar o rei dos demônios, Asmodeus. Deus criou esses demônios para nos provar e vive numa dimensão próxima de nossa realidade. São invisíveis, pois Deus os fez com apenas 2 elementos,
água e ar. Com o demônio capturado, o rei Salomão fez um acordo com Asmodeus de que o soltaria depois do templo construído e finalizado. A lenda do gênio da garrafa aqui se faz verdadeira segundo as escrituras sagradas antigas. O rei Salomão não cumpriu com sua parte do acordo e manteve o demônio Asmodeus preso em um pote lacrado com símbolos celestiais. A face obscura do rei Salomão. Já volto a falar de Asmodeus nos próximos minutos. Antes vamos conhecer mais um pouco da face sombria do rei Salomão. Salomão tinha várias faces. Dentre elas, a face obscura, e é nela que vamos, a partir de agora, abordar seus conhecimentos que até hoje são vangloriados por todas as religiões e por todos aqueles que têm o ocultismo como segmento. Não deveria ser dessa forma, pois Salomão foi condenado por Deus. A Bíblia nos detalha sobre esse aspecto da condenação, adoração a muitos deuses pagãos, incluindo construção de templos a muitos deuses em total desobediência. No total, foram 72 demônios aprisionados por Salomão. Já na Bíblia, a condenação é só parte do que realmente aconteceu. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. O rei Salomão comete muitos pecados. No Talmude e no Testamento de Salomão, século III a.C., Asmodeus aparece como um dos demônios que foi forçado a ajudar a construir o Templo de Salomão. Infelizmente, Asmodeus provou ser poderoso demais para esta escravidão, e quando seu olhar errante caiu sobre as lindas esposas de Salomão, ele decidiu que já era o suficiente. Ele lançou Salomão por 640 quilômetros no deserto, depois se disfarçou de rei e assumiu o controle de seu palácio, assim como de suas esposas. Eventualmente, Salomão voltou e expulsou o demônio. É um demônio muito poderoso. Em outros casos, Asmodeus ataca pessoas que sucumbem à luxúria. Por exemplo, ele atormentou uma bela virgem chamada Sara, matando 7 noivos consecutivos que queriam se casar com Sara e desfrutar de seu corpo. Hoje podemos tirar uma lição valiosa sobre esse fato. Luxúria, fuja desse pecado mortal. Pornografia adulta e infantil, estrupos e outras desgraças ligadas à luxúria. Então, da próxima vez que assistir algo pornográfico ou cometer adultério, lembre-se desse demônio. Para compreender e conquistar o mundo celestial, precisamos entender como funciona o mundo das trevas. Que ligação tem com todas as descobertas já feitas e acontecimentos mundiais? Demônios e falsos deuses são os mesmos. Veja, se você adorar um demônio e dizer que este é seu Deus, você está blasfemando, pois seu Deus não é Deus, e sim um demônio. Dinheiro, bens materiais, dentre muitos outros, também são ações demoníacas. As Escrituras não são para ler e sim para compreender, e em último caso, é melhor apenas obedecer aos mandamentos, pois estes foram escritos por Deus e entregues a Moisés. Vou ficar por aqui. Peço por gentileza se inscrever. Dá um like e comentar, pois é rápido e de graça. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe, tu e tua casa.